Olha, temos mais um convidado aqui nessa programação especial da Jovem Pan. Está conosco o professor Alberto Pfeiffer, coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan para fazer uma análise sobre o que está acontecendo. Eu já começo perguntando o seguinte: a informação nova que nós temos é de que o presidente da Ucrânia teria tentado um contato com Vladimir Putin para se tentar um acordo. Qual o acordo que é possível, professor? As tropas da Rússia invadem a capital Kiev de forma muito rápida, estão muito perto do parlamento do país, do parlamento local. O que é possível esperar de uma tentativa diplomática a partir de agora? Muito obrigado, professor. Obrigado, esclarecendo que eu fui coordenador do GACIT em dezembro. Mas não há aqui um caráter diplomático, há um caráter quase que humanitário, né? O pedido do presidente da Ucrânia para poder escapar do país, porque o objetivo do Putin é a mudança do regime, a retirada de um presidente que tinha propensões, ou tem propensões para o Ocidente. Não só ele, como toda a equipe do governo e uma série de outros cidadãos ucranianos estão numa lista do governo russo para serem presos e julgados e provavelmente condenados pelos atos que são ofensivos à Rússia. Então, nesse momento, o presidente da Ucrânia tenta escapar com vida de uma situação para ele terminal. Professor, agora girando os nossos comentaristas, começando com José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma projeção. Qual é o futuro para a Ucrânia agora dominada pela Rússia? Seria integralmente anexada à Rússia ou seria colocado ali um presidente à disposição e próximo ao presidente da Rússia? Exatamente isso. Mantém-se uma república da Ucrânia com um governo fantoche que segue as recomendações, as diretivas de Moscou. E com isso assegura o caráter de Estado tampão entre a OTAN e a Rússia. A pergunta agora é sua, Amanda Klein. Professor, e o senhor acha que com isso, com a tomada de Kiev, com a deposição do atual governo e com a instalação de um governo simpático à Rússia, né, que era o governo anterior, antes do Zelensky, o Putin cessa as suas ambições ou ele tem ambições maiores de expansão, que remontam à era da União Soviética? E eu também queria uma avaliação do senhor sobre a resposta do Ocidente até agora e se é possível, se o Ocidente de alguma forma está de mãos atadas ou se é possível fazer mais do que sanções econômicas. Bom, o cálculo do Putin é assegurar que a Ucrânia permaneça sob a esfera de influência de Moscou pelas razões da segurança territorial russa, justificando isso numa base histórica discutível de que a Ucrânia é um estado inventado pela União Soviética. A cultura ucraniana, a cultura russa, a história desses dois países, dessas duas nações, pode ser considerada única. O cálculo para uma expansão além da Ucrânia é um cálculo que já impõe riscos maiores e talvez benefícios menores. Então, eu não creio que haja uma expansão para além da fronteira ucraniana, almejando os estados bálticos, almejando partes da Polônia ou da Romênia. Não há factual para isso. E aí sim, ele já entraria em território da OTAN, ensejando a ativação dos mecanismos de defesa coletiva da OTAN. Então, não creio que vá além da Ucrânia, e a tomada de Kiev não é a tomada de Kiev, é a deposição do presidente, esse é o objetivo. A resposta do Ocidente é a resposta possível no momento de debilidade do Ocidente, tanto em termos da preparação militar, da prontidão militar, quanto da coleta de informações e do arranjo político. O Ocidente está fragmentado do ponto de vista da coesão política, dispondo de instrumentos insuficientes para acompanhar o desenrolar dos fatos naquela região do mundo, talvez no mundo inteiro, e com uma preparação militar inadequada para enfrentar um desafio desse tipo.
Ainda sobre isso, professor, há quem diga que a Rússia vai avançando devido à fraqueza de países ocidentais, que as sanções, inclusive impostas a Putin, já eram esperadas pelo presidente russo. O presidente ucraniano, por sua vez, se diz abandonado, pede mais ajuda de outros países, financeira, militar. O senhor acredita que algum país deveria interferir dessa forma, enviando ajuda de exército para o país? Acha que isso ainda pode vir a acontecer, inclusive? Não, não vai acontecer. Ninguém vai colocar tropas no terreno na Ucrânia. A opção seria o uso de artilharia, de mísseis contra posições russas na Ucrânia ou contra a própria Rússia, mas isso não parece ser o caso. Então, não, a conquista do terreno por parte da Rússia está sendo feita segundo a doutrina militar clássica, de maneira rápida, efetiva, incisiva, com poucas baixas, considerando histórico de conflitos desse tipo. E não há oposição e nem deverá haver, e não creio que os membros da OTAN devessem estar no terreno na Ucrânia e enviar dinheiro para um governo ucraniano fraco, incapaz. Agora, essa informação de instruir a população a preparar coquetéis Molotov parece brincadeira, né? Atirar de estilingue contra blindados de última geração. Então, é patente a desestruturação da governança da Ucrânia, da capacidade de resistência. Isso tudo é derivado da falta de condições de previsão, de antecipação do Ocidente, né, dos pretensos aliados da Ucrânia. A Ucrânia, o regime ucraniano ficou completamente vendido e uma saída humanitária talvez fosse a única opção, um corredor humanitário para levar os dirigentes ucranianos para algum país que os hospede com rapidez, né? Isso já aconteceu em outras situações em que dirigentes pró-americanos ou pró-ocidente se viram isolados, né, no momento de tensão. Então é um padrão de comportamento. Na hora H, a ajuda, a amizade desaparece. Professor Alberto Pfeiffer, o presidente dos Estados Unidos diz que, por enquanto, não tem qualquer intenção de intervir no local ou mobilizar tropas para o local. Mas na história a gente já viu outras vezes o próprio governo americano recuando inicialmente, mas depois entrando no caso da Segunda Guerra Mundial, a partir do ataque de Pearl Harbor e tal. Mas eu pergunto para o senhor acha que essa posição do governo Biden vai se manter ou, se o quadro se agravar, é possível que os Estados Unidos, as tropas da OTAN, façam uma incursão também, aí tenhamos efetivamente uma guerra? Muito difícil que isso aconteça. O governo americano hoje é um governo fraco, no sentido da coordenação dos elementos de poder estratégico, militar, da organização dos poderes democráticos. Biden vai enfrentar uma eleição de meio de mandato, em que provavelmente vai ter retrocessos no controle do parlamento, da Câmara e do Senado. Então, ele não tem o apoio interno, a opinião pública americana não parece disposta a enviar tropas para a Ucrânia e depois ver seus filhos retornarem em caixões, né, em ataúdes. Enfim, eu creio que não há essa possibilidade. Se o resultado for rápido e claro do controle da Ucrânia, da deposição do regime, da assunção de um presidente pró-Moscou e com isso se congelar a situação, que é o jeito típico, a fórmula de atuação de Vladimir Putin, eu creio que a situação se consolida dessa maneira, o Ocidente não responde, passa a ser um fato consumado, a Rússia perde espaço no sentido da negociação coletiva de assuntos internacionais, mas para a Rússia isso não afeta em grande maneira a sua inserção no mundo. A Rússia continua a ser um país forte, firme. Então, não creio que, em primeiro lugar, não deve haver o espraiamento do conflito para outros países e não deve haver uma resposta do Ocidente rápida. Agora, pode acontecer algum fato inesperado, algum episódio que detone uma sequência alternativa de eventos, né? Num contexto desse, isso pode acontecer. Perfeito. E para a gente encerrar também, professor, de qual forma o senhor acredita que o Brasil poderia ou deveria se posicionar nesse momento delicado? A maior parte dos países
está atônita com a situação, uma situação que se desenrolou rapidamente. Há uma condenação ao procedimento russo, que fere regras do direito internacional, mas mais que isso, não há o que fazer agora, é esperar os desdobramentos e verificar o rescaldo do conflito, do terreno. Mas o Brasil está afastado geograficamente do conflito, não tem vínculos estratégicos, militares, alianças formais com nenhum dos países envolvidos, deve manter uma posição clara de incentivo à paz, a busca da solução negociada, mas nesse momento o Brasil deve se manter numa posição discreta, é a melhor coisa a fazer. Professor Alberto Pfeiffer, que foi coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP. Mais uma vez, professor, obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Até breve. Um abraço para o senhor. Obrigado.